Jesus não viveu isolado da sociedade, ao contrário, aproximou-se dela. A narrativa bíblica descreve que ele teve vida social e religiosa. Tendo sido criado na cidade de Nazaré, tornou-se conhecido de todos. Nazaré situa-se a 150 quilômetros ao norte de Jerusalém, cerca de 25 quilômetros do Mar da Galileia e 9 quilômetros do Monte Tabor. Jesus morou ali por quase 30 anos, trabalhando com seu pai adotivo na carpintaria. Quando chegou o tempo de dar início ao seu ministério, saiu dali e começou a pregar e ensinar com toda a autoridade. Os seus sinais miraculosos chamaram a atenção de toda a nação, a ponto dos moradores de Nazaré ficarem admirados, nem estavam acreditando que aquele era o jovem de Nazaré, que eles conheciam tão bem, que foi criado entre eles. E chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: de onde veio a este a sabedoria e estas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E não estão entre vós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isso? As pessoas, então, podiam dar um relatório a respeito da origem de Jesus, de onde ele foi criado, onde ele viveu. Então, Jesus não era um anônimo, Jesus não era um eremita, um monge que ficava lá nas montanhas escondidos. Não, ele teve uma vida normal. E tem pessoas que acham que a normalidade, a vida normal, retira dele o brilho de ser espetacular, né? Tem pregador que só chega na hora de pregar e às vezes um pouquinho depois para criar uma emoção na chegada dele, né? Tem pregador que faz isso. Se ele chegar muito cedo na igreja, ele pede para ficar num lugar, numa sala, diz: olha, deixa eu ficar por aqui até próximo ao momento que eu vou me apresentar. Para quê? Porque parece que é uma apresentação, um show, né? Os artistas ficam nos seus camarins esperando só a hora das cortinas abrirem. Jesus não, ele entrou em cena enquanto estavam montando o palco, enquanto estavam carregando cadeiras, enquanto estavam organizando as coisas, e isso não roubou dele o surpreendente, o maravilhoso, o glorioso. Então é bom a gente entender essas verdades a respeito de Jesus, porque ele é em tudo diferente de outros que apareceram e que tentaram chamar a atenção. O ponto de número 1 traz o seguinte tema: a experiência humana no ministério de Jesus. Depois temos o subponto 1, os debates com as autoridades religiosas. Faz parte então da lição mostrar que Jesus teve confrontos, debates com representantes das correntes religiosas que haviam em Israel. Normalmente, essas correntes religiosas são as que mais confrontam a gente. O povo simples ouve a palavra de Deus e recebe, às vezes agradece a gente. Mas de repente você coloca, eu tenho colocado muitos ensinos na internet, aparecem uns indivíduos para te confrontar. São pessoas desigrejadas, são pessoas que acham que sabem alguma coisa e acham que são entendidos religiosamente. São os que mais causam problemas e confusões, inclusive maus testemunhos, porque eles levantam questões que não são relevantes, mas que podem prejudicar os ouvintes. Então aqui, os grupos também religiosos eram complicadores, eles queriam polemizar, eles queriam fazer Jesus entrar em contradição. Quais eram esses grupos? Tinham 3, os mais conhecidos. Os fariseus representavam a ala principal da religião judaica e eram os principais opositores de Jesus. Eles achavam que era dono da religião e da fé, os fariseus. O outro grupo, os saduceus, um grupo um pouco menos importante, mas muito importante, que também representavam uma facção dentro do judaísmo e eram inimigos mortais de Jesus. E o terceiro grupo eram os herodianos, que tinham uma conotação mais política, porque eles eram apoiadores de Herodes contra Roma. Eram a favor dos impostos e formaram o conselho com os fariseus, embora, veja bem, esses grupos geralmente eram meio separados e rivais.
Mas quando Jesus começou a atrair multidões, eles ficaram com tanta inveja e tão perturbados que eles se uniam. Aqui, os herodianos se uniram aos fariseus com o propósito de matar Jesus. Jesus viu o engano religioso, a ambição, a falsidade, dominando ambos os segmentos. Exortou-os duramente e jamais desceu ao nível deles. Muitos membros dessas facções religiosas se converteram e se tornaram seus discípulos. Muitos não, permaneceram endurecidos até o fim. Vida social e religiosa de Jesus. Jesus aceitava convites para festas de casamento, para jantares na casa de estranhos e de amigos. O mestre tinha uma vida social normal. E aconteceu que, estando sentado à mesa em casa deste, também estavam sentados à mesa com Jesus e com os seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos e o tinham seguido. Marcos 2,15. A conversão de Mateus, como nós falamos aqui agora recentemente, ela foi uma porta aberta para aquele segmento, principalmente de publicanos, porque os publicanos eram marginalizados e eram rejeitados pelos judeus. Eles eram proibidos de entrar na sinagoga, os judeus não permitiam. E com a conversão de Mateus, olha o que está escrito: eram muitos e o tinham seguido. Isso mostra que a conversão de Mateus ajudou a arrastar um número elevado de novos convertidos da mesma classe, do mesmo nível de trabalho dos publicanos, que, vendo a salvação dos seus colegas, a começar por Mateus, também passaram a seguir Jesus. Coisa extraordinária, linda, porque o objetivo do Evangelho, Jesus vai falar neste mesmo texto, que eu não vou ler agora, mas ele vai dizer: eu vim buscar e salvar os perdidos. Esta é a minha missão. Não necessitam de médicos sãos, mas os doentes. Jesus interagia com as pessoas de todas as idades e classes sociais, independentemente de sua condição espiritual. Ele falou com os publicanos e pecadores, com jovens, crianças e mulheres. Características próprias do ser humano. Jesus nasceu de uma mulher. Gálatas 4,4, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, embora gerado pela ação sobrenatural do Espírito Santo. Agora, a sua concepção no ventre de Maria é sobrenatural, milagrosa. Mas a partir da concepção, o desenvolvimento do feto, do embrião, todas as fases ali daquele bebezinho, é como o de todos os bebês. Como também o seu nascimento vai ser igual. A diferença é que Maria nunca havia relacionado conjugalmente, então ela vai dar à luz no seu estado virginal. Mas, fora isso, o nascimento dele foi como o nascimento de todas as crianças também. Vai nascer, vai chorar, vai ser abraçado pela mãe, vai ser envolto em panos, e a Bíblia dá esse toque glorioso dizendo: e foi colocado numa manjedoura. Dentro de um estábulo ele fica num bercinho de palha. Seu nascimento então foi normal, como de qualquer bebê. Ele sofreu, chorou, sentiu angústia, sono, fome, sede e cansaço. Jesus dependia tanto da oração como também do Espírito Santo. A sua aparência física não era diferente dos demais homens de sua época. A mulher samaritana o reconheceu como sendo judeu. Como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Aí está a expressão de espanto dela ao ver que um judeu está pedindo que ela ofereça a água da mão dela para ele. Seria muita humilhação para um judeu arrogante, soberbo, fazer isso. Se eu não aceito a água da mão de uma mulher dessas, não. Jesus faz questão de estabelecer a ponte,
Ele faz questão de estabelecer o diálogo, até mesmo a dependência dele da mulher, valorizando ela, né? Dá-me de beber desta água. Ele estava com sede, realmente com sede, era meio-dia. Eles tinham caminhado a manhã inteira até chegar na fonte de Jacó. Então ele demonstra a sua necessidade física, humana, e valoriza a mulher, fazendo ela ficar admirada, que ela nunca tinha visto uma coisa daquele jeito. Pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote, naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Aos Hebreus 2, 17, 18. Bem, Jesus foi tentado. Aqui está claramente dito que ele foi tentado em tudo, né? Mas sem pecado. Então, a tentação também tinha o seu efeito sobre a humanidade de Cristo. Ela não foi apenas uma encenação. A tentação teve a sua força contra ele, teve os riscos, né, de queda. É claro que a Bíblia diz que ele não pecou, mas se diz que ele não pecou, já começa a ficar sugerido que poderia ter pecado. Mas ele demonstrou sua santidade e obediência até o fim. Foi santo em toda a sua caminhada. E é impressionante quando a gente percebe, veja bem, eu já mencionei isso, mas vale a pena repetir. Jesus não era somente humano, ele era 100% humano. Ele era mais humano do que todos nós, porque a nossa humanidade já foi manchada, já foi deturpada pelo pecado. A gente já nasce com uma humanidade defeituosa. Jesus não. A humanidade dele era perfeita. Então ele era mais humano do que todos nós, nesse sentido. Segundo, Jesus enfrentou a tentação até o fim. Então ele, na sua experiência humana, ele conheceu toda a força do pecado. Os seres humanos, na maioria das vezes, caem no meio da tentação, ou seja, não consegue nem ver toda a força dela. Jesus sabe aonde ela começa, qual é o meio dela e o fim dela. Os seres humanos muitas vezes não conhecem mais do que o seu início. Por quê? Sucumbe. Jesus conhecia toda a força da tentação. Então ele sabia o que era de fato lutar contra o pecado. Naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Então ele sabe o nível, o que a tentação causa em nossa mente, em nosso coração. Ele sabe que ela causa problemas graves, sérios. Então não é uma pessoa que vai julgar a outra. É aquele que sabe toda a verdade a respeito da tentação é que vai nos julgar. Ele sabe medir, né? Sabe equilatar os nossos limites. Ponto de número 2, trata de duas heresias que negam a humanidade de Jesus. A primeira é o apolinarismo. Quem era este homem? Apolinário era bispo de Laodiceia, viveu entre 310 e 392. Ele ensinava que Jesus tinha um corpo, soma no grego, tinha uma alma, tudo humano, psique, mas o seu espírito, o pneuma, era divino. Ele não admitia, ele não podia acreditar na mente dele que Jesus também tivesse um espírito humano. É bom frisar que Jesus não apenas tinha um corpo humano, ele tinha um corpo humano, uma alma humana e um espírito humano. Vamos então ver a reação da igreja diante da doutrina do apolinário. O apolinarismo foi declarado heresia no concílio da Calcedônia em 451. Por quê? Bom, a igreja estuda
os líderes da igreja estudam para ver se determinadas declarações estão perfeitas. Se não estão perfeitas, tem que ser corrigidas. Às vezes uma palavrinha só pode mudar tudo. É por isso que é quase igual tratar com os termos da medicina, da física, da química. Assim, se mudar um elemento na química, a fórmula já muda. Então, na teologia também, às vezes um termo só pode dar outro sentido na palavra. Parece que o Apolinário está parecendo que está muito correto. É verdade, ele tinha corpo humano, a alma também era humana. Mas o Espírito não, o Espírito era o Pai. Era divino habitando nele. Jesus não disse, o Pai que está em mim? Olha, tudo isso é verdade. O Pai estava nele. Mas o Senhor Jesus, o Filho eterno de Deus, era um. O Pai que habitava nele era outro. O Filho tinha natureza divina e natureza humana, além do Pai habitar nele. Alguém diz, pastor, mas não é mais lógico pensar que Jesus disse que quem fazia as obras era o Pai que estava nele, mas em lugar nenhum Jesus disse que era o Pai. Em lugar nenhum da Bíblia ele disse que era o Pai. Ele disse o Pai realmente faz as obras, mas ele não disse, eu sou o Pai. Então é natural a gente ligar a experiência de Jesus um pouquinho com a nossa experiência. Vamos pensar aqui, todos nós somos crentes. Então, se nós somos crentes, todos nós temos o Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós. Mas tem algum crente saindo aí na rua dizendo que é o Espírito Santo? Não, porque você sabe que você não é o Espírito Santo. Aí você fala assim, mas o Espírito Santo habita em mim. Mas você não tem um Espírito? Tenho. Eu tenho o meu Espírito humano e tenho o Espírito Santo de Deus. Jesus tinha a própria divindade, que era própria dele como Deus Filho, e o Pai habitava nele. Quando ele, vamos ver os versículos aqui que mostram a distinção. O primeiro versículo, de Lucas 24, 39 e 40. Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. Segundo, Mateus 26, 38. Então lhes disse, a minha alma está cheia de tristeza. Aqui é a palavra psique. Sobre o corpo é a palavra soma, grego. Então são distintos, não é a mesma coisa. Lucas 23, 56. E clamando Jesus com grande voz disse, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Então o Senhor Jesus tinha corpo, alma e espírito. Na cruz ele rende o seu próprio espírito, entregando nas mãos do Pai. Não há dúvida então de que Jesus era semelhante a nós também nesse particular. Nós temos um corpo, uma alma e um espírito, né? A ênfase sobre a humanidade de Jesus não diminui a sua divindade? Eu mesmo que fiz essa pergunta para mim. Nós estamos falando então toda essa certeza da sua humanidade. Será que isso não vai ofuscar um pouco a sua realidade da divindade? Eu respondo, não. Na concepção virginal, a natureza divina foi perfeitamente unida à natureza humana. E esta, por sua vez, ficou sujeita às leis do desenvolvimento humano. Jesus se desenvolveu fisicamente, intelectualmente, emocionalmente e até espiritualmente. Eu não coloquei, mas até espiritualmente. Lucas foi o único que relatou os detalhes da infância de Jesus. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura, em graça para com Deus e os homens. São 4 aspectos aqui, bem distintos. Em sabedoria, Jesus entrou em escola, Jesus aprendeu a ler, escrever, ler a Bíblia, ler no Torá. Jesus crescia em sabedoria. Essa sabedoria, é claro, que ia muito mais do que o conhecimento, né, de letras, de escola. Ia para um ponto também de saber lidar com decisões, com discernimento. Mas ele crescia em sabedoria.
Ele crescia em estatura, era fisicamente, o menino ia crescendo, as roupinhas iam ficando pequenas, o sapatinho ficava pequeno, ele estava crescendo. Primeiro foi o bebezinho, depois é o menininho, depois é o garotinho, depois é o adolescente, depois é o jovem. E aí, já com o porte, né, de um homem. Jesus tinha uma estatura mediana. Não existe nada na estatura de Jesus que diz que ele era diferente dos homens médios. Por exemplo, ele não era o mais alto do grupo. Se fosse, não precisava de identificar com um beijo. Judas somente diria, não, é o mais alto, você chega lá, o grandão. Pode pegar e prender que é ele mesmo. Não, ele era igual. Não era o mais forte. E não é dito nem que ele era o mais bonito, embora eu acho que ele era bonito, né? Mas nem é dito isso. Eu acho que Jesus tinha uma formosura extraordinária, né? Por conta da vida que ele vivia. Só existia coisa boa dentro dele. Isso radiava no seu rosto, nos seus olhos, no seu sorriso, na sua maneira de abraçar, de acolher. Eu imagino que era... Nesse sentido, se convivesse 10 minutos com Jesus e os apóstolos, ninguém ia confundir Jesus mais com ninguém. Quem é Jesus? É claro que é aquele ali, ó, não tem outro igual a ele. Mas no sentido visual, assim, imediato, não. Não era o mais forte, não era o mais alto, não era o mais bonito, não era... Não. Tinha nada que fazia ele ficar acima da média do homem comum. Na concepção, então vamos lá, na concepção virginal, a natureza divina foi perfeitamente unida à natureza humana. E a natureza humana está condicionada a esse desenvolvimento. Nós vimos primeiro sabedoria, segundo físico, depois vem 2, que é graça diante de Deus. O que é isso? Espiritualidade. Cada dia que passava, o menino Jesus tomava mais conhecimento, mais consciência da sua missão. E a Bíblia fala até o dia que ele tomou consciência total, inteira, da sua missão como um enviado do céu. Foi ali em Jerusalém, quando José e Maria levaram ele no templo com seus 12 anos. A Bíblia diz que ele fica para trás e vai discutir a palavra de Deus com os doutores da lei, lá no templo. Sua mãe, mas seu pai volta 3 dias depois, encontra no templo, chega apavorado, filho, por que fizeste conosco? Jesus disse, não convinha que eu tratasse dos negócios de meu pai? Que negócio que José tinha no templo? Nenhum. José ia e voltava, era só um adorador que entrava no templo e saía. Jesus está falando do Pai Celestial, negócio do meu Pai. Ali ele mostra a consciência de que ele entendeu perfeitamente que ele era um enviado de Deus. Antes disso, teve a fase do crescimento nesse entendimento na graça. E ele vai continuar crescendo, porque a Bíblia diz que à medida que ele convive com a experiência humana, ele aprende a submeter-se ao Pai como nós devemos submeter. A Bíblia diz que ele aprendeu a obediência. Não porque ele fosse desobediente, mas ele aprendeu a colocar para funcionar a obediência. Aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, diz a Bíblia, né? E no mesmo texto fala que ele, nos dias da sua carne, ele manifestou-se a sua entrega, a sua batalha contra o pecado, o mal, com lágrimas, clamores e súplicas. E ele depois foi chamado foi chamado por Isaías de um homem de dores. Paulo disse que ele humilhou-se a si mesmo até a morte de cruz. Então a humanidade de Jesus estava ali perfeitamente clara. Jesus se desenvolveu, ele pensava, raciocinava, emocionava. Sua divindade, no entanto, permaneceu intacta e plenamente submissa ao propósito eterno da salvação. Nós já aprendemos que, sendo ele verdadeiro Deus, e ele não deixou de ser, nem por um segundo sequer, verdadeiro Deus, nós já aprendemos que, em alguns momentos, segundo a vontade do Pai, Jesus permitiu que a divindade dele se manifestasse.
Houve uma época que eu acreditava que toda a ação de Jesus, durante a encarnação dele, foi só pelo Espírito. Mas não, tem coisas que ele só podia fazer como Deus. Não é só porque ele estava cheio do Espírito Santo, por exemplo, que ele podia aceitar a adoração. Qualquer um de nós cheio do Espírito Santo, não dá direito de nós sermos adorados. Então, se ele aceitou a adoração, se ele tinha o direito de ser adorado e reconhecia isso, é porque ele fez como Deus. Então a divindade dele sai ali, aparece. Alguns colocam, por exemplo, os milagres, como quando ele andou sobre as águas, quando ele multiplicou pães, quando ele ressuscitou os mortos, tudo como a divindade dele operando. A divindade dele estava submissa, estava ali intacta, mas submissa ao propósito eterno da salvação, que envolvia então a sua entrega, a sua submissão ao Pai até a morte. Porque até a morte é o absoluto da sua humanidade. Se alguém duvida de que Jesus era humano, então como é que se explica o fato que ele morreu? Ele não apenas encenou, não, ele morreu. Como é que vai se explicar todas as chagas, o sangue dele correndo pelo chão? Como é que vai explicar tudo isso se não considerarmos que ele era 100% humano, ao mesmo tempo 100% Deus, né? Aí chegamos exatamente onde eu queria, o sangue de Jesus. Atos 20, 28. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. O próximo versículo de Pedro fala que o sangue de Jesus Cristo, com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Incontaminado significa que ele não traz o germe do pecado que passa de pai para filho. Eu disse aqui na frase sublinhada, o Senhor Jesus deixou o seu sangue aqui na terra. Não foi aqui que ele derramou o sangue? Quando ele suou gotas de sangue, não caiu lá no Getsemane? Alguns dizem que caiu no jardim porque o sangue de Jesus também iria redimir a criação. Então o sangue já estava caindo no jardim como prova de que a criação seria redimida. Depois caiu, foi derramado lá na casa de Pilatos. Foi derramado no caminho da casa de Pilatos até o Monte Calvário. Depois foi derramado no Monte Calvário. A Bíblia diz que chegou ao ponto que saía a água do seu corpo, misturada com sangue. Então ele deixou o sangue. Deixou para quê? Para mim e para você termos esse poderoso antídoto contra o pecado, contra Satanás, contra os demônios. Porque por isso quando fala no sangue de Jesus, o inferno treme. Porque esse é nosso. Ele nos deu o seu sangue. Essa é a sua grande arma, é seu escudo, é sua fortaleza, é o antídoto contra os seus pecados. Bom, a outra doutrina herética é monotelismo. Doutrina do patriarca Sérgio de Constantinopla, que ensinava a ver em Cristo uma só vontade. O terceiro concílio de Constantinopla, 681, considerou o monotelismo heresia. Por quê? Ficou estabelecido que Cristo possuía duas naturezas e, consequentemente, duas vontades, sendo que a vontade humana sempre esteve sujeita à vontade do Pai. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então Jesus humano tem uma vontade independente, mas ele submete ela ao Pai. Mas isso prova que o Senhor Jesus também via diante dele o que todo ser humano vê. O que todo ser humano vê constantemente na sua frente? Dois caminhos. Você vai ver dois caminhos a vida inteira diante de você. Ah, pastor, esse trem é perigoso. E se eu pegar o errado? Não pega não. Se pegar o errado vai dar problema realmente. Não pega não. O caminho largo continua levando para a perdição. Não pega. Mas que sempre vai ter dois caminhos na nossa frente, vai. É você que tem que confirmar a sua obediência a Deus, escolhendo o caminho estreito. Jesus tinha duas vontades. Uma
perfeita, absoluta. A outra tinha que ser provada, tinha que ser testada. Ele tinha que passar por tentações e provações. Agora, a vontade humana de Jesus triunfou também. Ele se sujeitou ao Pai o tempo todo, então ele não correu o risco de fazer uma vontade independente da do Pai. Ele tornou a vontade dele, humana, como submissa e entregue ao Pai. E foi santificada. Cada momento ela era confirmada em obediência. Outro texto: e apartou-se dele cerca de um tiro de pedra e pondo-se de joelho orava dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Aí estava a vontade humana. Todavia, não se faça a minha vontade. Então a minha vontade era diferente, mas faça-se a tua. Submissão da vontade humana à vontade de Deus. Último ponto: como essas heresias se apresentam nos dias atuais? Quais países Jesus visitou? A Nova Era e os grupos ocultistas dizem que Jesus esteve na Índia. Os mormons afirmam que Jesus esteve nos Estados Unidos. Então, as loucuras, né? A Bíblia, porém, nos ensina que Jesus esteve apenas em 3 países. Primeiro país que Jesus, um dos países que Jesus esteve foi no Egito. Quando ele foi para lá, ele estava com 20 anos, 30 anos? Bebezinho no braço de Maria. Segundo, em Israel, que foi o centro das atividades dele. Terceiro, na Fenícia. A Fenícia é o atual Líbano. E quando ele foi para lá, ele foi quando teve aquele encontro com a mulher Cirofenícia. Aquela mulher cananeia, que vem gritando atrás dele e tal. Essa foi uma segundo os estudiosos, fora a ida para o Egito, essa foi a mais longa viagem que ele fez no seu ministério. Então ele trabalhou e pregou dentro de uma circunferência pequena, o que nos ajuda a ver que a obra de Cristo, o poder de Cristo, é maior do que a gente imagina, porque para Jesus ser conhecido no mundo inteiro, de todas as raças e povos, ele teria que ter viajado muito, contatado muita gente, né? Feito muita divulgação do seu trabalho. Ele ficou só dentro praticamente quase de Israel. O mundo inteiro hoje conhece ele, então tal é o poder da sua influência, porque ele não escreveu nada, Jesus não escreveu nenhum livro, Jesus não fez nenhuma propaganda, tudo que se sabe a respeito de Jesus foi o que as outras pessoas viram e impressionaram e falaram e fez com que a verdade do Senhor repercutisse até hoje em todos os lugares. Jesus também era visto como alguém da comunidade, chegando a Nazaré, onde fora criado. Entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga e levantou-se para ler. Essas alturas ele já era um pregador conhecido, ele tinha acesso às sinagogas e quando ele chegava, com certeza, ele iria ser convidado para ler e pregar. Jesus não era nenhum estranho entre os moradores de Nazaré. Foi ali que Maria recebeu a visita do anjo Gabriel, foi ali que Jesus foi criado. Muitas vezes Maria, sua mãe e seus irmãos queriam falar com ele, no meio da multidão, e tinham grande dificuldade. E tanto Jesus quanto a sua família eram plenamente conhecidos em sua comunidade. Conclusão: é nosso compromisso seguir o exemplo de Jesus. Ele se aproximou das pessoas a fim de revelar o Pai. Se nós queremos pregar o Evangelho, nós temos que fazer amizades, não no intuito de participar do mundo, no intuito de revelar Deus para as pessoas. Jamais poderíamos conhecê-lo em sua espiritualidade plena e elevada, se não fosse pela revelação do Filho unigênito. Deus nunca foi visto por alguém, o Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Em Cristo, Deus se identificou conosco e falou a nossa linguagem. Hoje podemos dizer que conhecemos a Deus. Vamos ler esse versículo juntos? Fiquemos de pé. Disse Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Felipe? Quem me vê a mim, vê o Pai, e como dizes tu, mostra-nos o Pai. Nós olhamos para Jesus e conhecemos o Pai. Ele não é o Pai, mas ele é exatamente igual ao Pai. Tudo que o Pai é, o Filho nolo revelou. Não existe como aproximar diretamente ao Pai.
nós temos que ir ao Pai por meio do Filho. Jesus disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele não disse vai, né? É porque a revelação do Pai está nele. Então isso é muito profundo. Vamos agradecer a Deus. Querido Pai Celestial, nós te louvamos por Jesus, nosso Salvador bendito, que veio até nós, que trouxe-nos a revelação e a contemplação do Deus eterno e invisível, nos fazendo conhecer as coisas profundas de Deus. Obrigado pela vida de cada um dos meus irmãos, a tua igreja na terra, e que esta igreja seja, Senhor, a porta-voz da sua palavra e a portadora desta grande revelação para todos os povos. Abençoe e guarde a todos em nome de Jesus. Nós te louvamos hoje e sempre. Amém. Podem sentar.